A Sinfonia número 9, em Ré menor, opus 125, de Ludwig van Beethoven, frequentemente denominada de Sinfonia Coral, não é apenas uma obra fundamental no cânone da música ocidental. Ela representa um marco tectônico que redefiniu a forma sinfônica e consolidou a transição estética e ideológica entre o classicismo e o romantismo. Concluída em 1824, após um longo período de introspecção e isolamento pessoal do compositor, esta obra monumental transcendeu o mero entretenimento musical para se firmar como um manifesto filosófico sobre a alegria e a união humana. Senhoras e senhores, meninos e meninas, eu sou o Luciano, este é o The Music 101 e no nosso quadro, A Clássica Música Clássica, nós lhe apresentamos a Nona Sinfonia de Ludwig van Beethoven. Ludwig van Beethoven ocupa uma posição singular na história da música. Ele é visto tal como a figura de Jano, olhando simultaneamente para trás, dominando as formas rigorosas do classicismo de Haydn e Mozart, e ao mesmo tempo olhando para frente, catalisando as paixões expressivas e as ambições programáticas do romantismo. A Nona Sinfonia marca o apogeu de sua terceira fase criativa, o período tardio, caracterizado por uma intensa abstração formal e um posicionamento ideológico assumido deliberadamente, onde o artista se vê investido de uma missão. A criação da Nona Sinfonia está inextricavelmente ligada à tragédia pessoal de Beethoven, a perda progressiva de sua audição. O compositor começou a experimentar a diminuição da acuidade auditiva em seus 20 e poucos anos, quando já estabelecia sua reputação. No momento da composição e a estreia da nona, ele já apresentava hipoacusia grave. Embora a causa exata de sua surdez permaneça um mistério, análises modernas sugerem a presença de grandes quantidades de chumbo em seu sistema. A surdez não foi apenas uma aflição física, foi uma crise existencial que quase o levou ao desespero total, como documentos no testamento de Heiligenstadt, de 1802. No entanto, após superar essa crise inicial, Beethoven retornou, determinado a enfrentar o seu destino. Com o avanço da surdez, que se tornou completa por volta ali dos seus 45 anos, o compositor perdeu a sua capacidade de interagir plenamente com a vida pública e de atuar como músico performático. Algo essencial para os compositores de sua época. Sua condição impedia-o de ouvir seus próprios ensaios. O compositor Louis Bohr observou em 1814 que a música de Beethoven era ininteligível, a menos que se pudesse ler a partitura de piano. O isolamento resultante forçou sua arte a tornar-se puramente interna. O processo composicional que ele descrevia com termos espaciais, tais como largura, altura e amplitude, e a imagem que cresce à minha frente, transformou-se em um ato de audição mental. A conclusão da nona em 1824 ocorreu 12 anos após a sua oitava sinfonia, um período que incluiu uma nova fase de depressão e reclusão, mas culminou paradoxalmente em sua música mais espiritual e exaltada. A Nona Sinfonia ergueu-se sobre um paradoxo dramático. A surdez de Beethoven significou o ápice do seu isolamento e incomunicabilidade. Contudo,
A obra que emergiu desse silêncio foi a sua mensagem mais sonora e explícita sobre fraternidade e alegria universal. A profunda contradição entre o trauma pessoal e a temática universal da obra oferece uma chave interpretativa crucial. O artista, privado do mundo sonoro externo, buscou expressar uma necessidade ideológica de união e comunhão. Os 3 primeiros movimentos da sinfonia, repletos de luta e introspecção, tal como a natureza sombria e poderosa do primeiro movimento e o lirismo contemplativo do terceiro, são dramaticamente resolvidos no 4º movimento. A explosão de alegria universal funciona, nesse contexto, como uma vitória conquistada, não apenas sobre as convenções musicais, mas sobre a própria adversidade existencial do compositor. O silêncio forçado de Beethoven deu origem à voz mais alta e universal que a música clássica jamais conheceu. A 9ª Sinfonia não foi um capricho tardio, mas sim a concretização de uma ambição que Beethoven acalentava há décadas: a musicalização do poema An die Freude, ou Ode à Alegria, eu realmente não sei se fala assim não, tá? Do poeta e filósofo Friedrich Schiller. O desejo de integrar a Ode à Alegria remonta aos primeiros anos de Beethoven em Viena. Schiller, como pensador do iluminismo, defendia os ideais de liberdade, democracia e fraternidade universal. Esses temas ressoavam profundamente com a personalidade insubmissa de Beethoven, que foi fortemente influenciado pelos ideais da Revolução Francesa. A inclusão do texto no final de uma sinfonia instrumental não era um mero artifício, era uma forma de o compositor usar a arte para exprimir uma ideologia e cumprir a sua percepção de que o artista tem uma missão. A sinfonia, nesse sentido, torna-se um veículo para a filosofia social, legitimando a música instrumental como um campo para a expressão de ideais universais. A 9ª Sinfonia revolucionou a estética musical de maneiras radicais. Não foi apenas notável pela sua duração, inédita à época, com mais de 1 hora, mas fundamentalmente por ser um ato de revolução em sua estrutura. A inovação mais audaciosa, sem dúvida, foi a inclusão de vozes humanas no movimento final, ganhando o epíteto de sinfonia coral. Antes da 9ª, a sinfonia era um domínio estritamente instrumental. Beethoven subverteu essa regra, empregando o coro e o texto de Schiller, não como simples veículo de poesia, mas como uma contribuição para a realização de uma ideia musical. Essa ruptura abriu as portas para o desenvolvimento da sinfonia programática romântica, que viria a ser explorada por compositores como Mahler e Berlioz. A composição também enfrentou desafios técnicos e controvérsias. O vasto aparato orquestral e o coral exigiu uma expansão de recursos. Além disso, as marcas do metrônomo de Beethoven para as obras são notoriamente elevadas. A análise musicológica moderna sugere que o compositor, já totalmente surdo, utilizava um metrônomo defeituoso, o que o levou a superestimar o tempo pretendido, uma vez que não conseguia verificar o resultado sonoro real. A 9ª Sinfonia é o documento máximo que consolida a transição do classicismo para o romantismo, nomeadamente ao transformar a função social do compositor. A estética de Beethoven, especialmente na sua terceira fase, manifesta o sentimento de que o artista possui uma missão ideológica. Durante o classicismo, compositores como empregados da nobreza seguiam regras formais, estabelecidas,
A figura de Beethoven, insubmissa, artística e socialmente, surge como um visionário que usa sua arte para testemunhar seu tempo e expressar uma ideologia humana universal. O uso do coro no final, dando voz a um ideal filosófico, elevou a sinfonia a um plano que ia além da música pura. A nona, portanto, estabeleceu o conceito do artista não como um mero artesão de sons, mas como um profeta social, pavimentando o caminho para o drama musical de Wagner e as vastas sinfonias narrativas de Mahler. A nona sinfonia é uma jornada dramática, meticulosamente planejada, concebida para conduzir o ouvinte de um estado de luta e escuridão para a luz final da celebração. O primeiro movimento, Allegro ma non troppo, um pouco maestoso, é caracterizado por um tom sombrio, poderoso e profundamente emocional. Começa com uma introdução misteriosa de oitavas abertas e vazias, construindo uma tensão dramática que irrompe em um tema de tremenda força. Este movimento, em forma de sonata expandida, estabelece o tema da adversidade e da luta. O segundo movimento, Scherzo molto vivace, inova ao ser colocado antes do movimento lento, uma característica que se tornaria comum na época do romantismo. É um movimento enérgico e cativante, cheio de ritmo e vivacidade. O terceiro movimento, Adagio molto cantabile, oferece um contraste radical. É um movimento lento, de profunda beleza lírica e natureza meditativa, que revela uma dimensão espiritual e introspectiva. Essa busca pela paz e pela contemplação serve como refúgio lírico necessário antes da catarse final. O movimento final, o mais célebre e revolucionário, começa de forma chocante. Após um início turbulento e dissonante, a chamada fanfarra do horror, ocorre um momento de recitativos instrumentais, aonde violoncelos descritos como quase humanos parecem rejeitar o caos precedente. Essa introdução é uma rejeição formal de tudo que os movimentos anteriores haviam apresentado, um debate instrumental sobre qual caminho a seguir. A tensão se resolve com o surgimento simples e gradual da melodia do hino Ode à Alegria. A melodia, que se tornaria universalmente reconhecida, é apresentada pela primeira vez apenas pelos baixos, construindo a formação do hino a partir de sua essência. O ponto de inflexão ocorre com a introdução da voz humana. O barítono surge com a exclamação: "Ó amigos, não estes sons."
nicht diese Töne, sondern lasst uns angenehmere anstimmen. Eu não vou saber falar isso alemão, eu não vou mesmo. Fazendo a ponte entre a música instrumental e a mensagem filosófica textual. O movimento se desenvolve em uma série de variações complexas, marchas fúnebres e uma fuga dupla incrível, culminando em um clímax de exaltação que é descrito como realmente espiritual, sem motivo. Esse final representa a materialização da ideia musical de Beethoven, de que a alegria e a fraternidade são a resolução de todo o drama humano. A estreia da Sinfonia número 9, no dia 7 de maio de 1824, no Teatro da Corte Imperial e Real de Viena, é um dos eventos mais dramáticos e célebres da história da música. A estreia em Viena ocorreu a um pedido formal de cerca de 30 músicos locais e, apesar da obra ter sido originalmente encomendada pela Philharmonic Society de Londres, a complexidade e a escala da obra tornaram a execução um desafio logístico. Relatos da época descreveram o evento como um espetáculo de caos e silêncio. O drama foi exacerbado pela condição do compositor. Beethoven, em surdez total e incapaz de reger efetivamente a obra, participou do evento ao lado do maestro Michael Umlauf. Sua presença era menos funcional e muito mais simbólica, servindo como uma figura de inspiração para músicos e o público, mas incapaz de ouvir o som que ele mesmo havia criado e que existia apenas na sua mente. A recepção do público foi entusiástica e calorosa. No entanto, o momento mais icônico e comovente da estreia ocorreu ao final da apresentação. De acordo com a história tradicional, Beethoven, imerso em seu silêncio, estava voltado para a orquestra e continuava a regência, mesmo após o fim da música, sem conseguir a ovação ensurdecedora da plateia. A anedota relata que o compositor teve de ser virado por uma das solistas para encarar o público, que o aclamava fervorosamente. Essa imagem, o gênio surdo virando-se para o clamor que não podia ouvir, cristaliza a essência de sua luta e de seu triunfo artístico. O cinema imortalizou esse momento numa cena do filme Minha Amada Imortal, de 1994. Que retrata o compositor revivendo mentalmente momentos de sua infância enquanto assiste à estreia. Embora a recepção popular tenha sido de imediato entusiasta, o impacto total da Nona Sinfonia de Beethoven na crítica e na academia levou tempo para ser absorvido. O verdadeiro alcance da obra só se revelou mais tarde.
A novidade de misturar o rigor formal da sinfonia clássica com a expressão vocal e ideológica do coro era tão radical que a crítica musicológica demorou a reconhecer plenamente o seu papel como ponto de partida para o romantismo subsequente. A distinção entre a reação emocional imediata do público e a lenta digestão formal pela crítica sublinha a natureza revolucionária e incompreendida da obra em seu contexto inicial. A Nona Sinfonia transcendeu as fronteiras da música erudita para se tornar um símbolo global de resiliência, um manifesto político-cultural de ampla adaptabilidade. A Nona estabeleceu um novo padrão para o gênero sinfônico. Sua escala monumental e a incorporação de narrativas ideológicas tornaram-se o ponto de partida definitivo para o romantismo posterior. Sua existência gerou uma pressão imensa sobre os compositores que seguiram contribuindo para o mito da maldição da Nona Sinfonia, a superstição de que nenhum compositor conseguiria superar a sua nona obra. Compositores tais como Richard Wagner viram na Nona o ápice da música instrumental, que ao incorporar a voz humana indicava a necessidade de transcender a forma sinfônica em direção ao drama musical. Gustav Mahler foi outro gigante, profundamente influenciado. Embora notavelmente Mahler tenha feito muitas modificações na orquestração ao reger a obra, a necessidade de tais revisões sugere que a instrumentação, talvez prejudicada pela surdez de Beethoven, que o impedia de equilibrar as vozes orquestrais, não era perfeita, mas a visão estrutural e dramática permaneceu inatacável. O legado da Nona Sinfonia estendeu-se até mesmo ao mundo da tecnologia moderna. A sua duração numa performance padrão, cerca de 74 minutos, é citada como o tempo máximo que um CD de música poderia ter, influenciando um padrão de formato industrial que perdurou por décadas. A obra, portanto, moldou não apenas a estética musical, mas também parâmetros físicos de reprodução sonora. A melodia do quarto movimento, Ode à Alegria, é reconhecida universalmente. Foi elevada à esfera política. Em 1972, o Conselho Europeu adotou o tema e em 1985 ela se tornou o hino oficial da União Europeia, simbolizando valores de paz, solidariedade e liberdade. Em momentos cruciais da história moderna, a Nona tem sido adaptada para expressar aspirações de liberdade e união. O exemplo mais notável ocorreu no Natal de 1989, quando o maestro Leonard Bernstein regeu a obra em Berlim para celebrar a queda do muro. Naquela ocasião, a palavra Freude, alegria, foi substituída por Freiheit, que eu não sei se fala assim, que significa liberdade. Mais recentemente, a regente ucraniana Oksana Linev regeu a Nona em 2024, destacando o verso de Schiller: todos os seres humanos se tornam irmãos, como um apelo à fraternidade em face à invasão russa na Ucrânia. A capacidade do texto em sustentar diferentes significados ideológicos, tais como alegria, liberdade e fraternidade, demonstra que a Nona Sinfonia transcendeu a condição de mera música para se tornar uma linguagem ética e política universal. A força dessa adaptabilidade reside no poder musical intrínseco de Ludwig van Beethoven, que dotou a melodia de uma ressonância ética capaz de sustentar qualquer ideal humano fundamental. Ao buscar expressar uma ideologia universal, Beethoven garantiu que a obra permanecesse atemporal, sendo simultaneamente a peça mais complexa da música erudita
e uma das mais facilmente reconhecidas por qualquer leigo. A Nona Sinfonia de Beethoven é uma obra de contradições sublimes, composta no silêncio. Fala sobre alegria, profundamente enraizada nos ideais do iluminismo, mas é o prenúncio estrondoso do romantismo. Da luta interna do compositor, isolado pela sua condição e determinado a agarrar o destino, surgiu um hino global à união. A sinfonia coral representa a vitória da visão sobre a privação sensorial, do espírito sobre a matéria. 2 séculos após a sua estreia, a obra permanece não apenas como uma peça central do repertório clássico ocidental, mas como um manifesto duradouro da capacidade humana de transformar a dor e o isolamento na busca por um ideal transcendente de fraternidade. A Nona Sinfonia é, em essência, a promessa musical de que, apesar de todas as adversidades, de todas as contrariedades, a alegria é o destino final da humanidade. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Come to the Music 101.